Vamos aguardar um pouquinho, 5 horas agora. Bom, estamos no ar. Gente, Não, boa mas aí tarde. aparece em pé, vai ter que virar. Bom, a gente estava tentando aqui uma logística de ficar deitado o celular, mas parece que o Instagram não permite que a gente fique assim, nós vamos ter que ficar em pezinhos aqui mesmo. Gente, hoje a gente vai ter o prazer de fazer uma live com a minha professora de graduação, professora Estela Tanuri. A Estela, que é mestre em Direito pela UF. Não é melhor? Segura uns 2 minutinhos de apresentação. Pra Acabou de esperar? abrir para Então ver tá. se o pessoal vai entrando. A gente acabou entrando até muito pontualmente, então Muito. é bom até esperar um pouquinho. Estela já tá ali, já Minha nos... mãe já está aí. Hello. Estela já nos mandou ali uma solicitação. Realmente a gente foi extremamente pontual. São 5:01 agora. É uma pena realmente que não dá pra ficar deitada. Entrou. Tô querendo já começar então a apresentação. Bom, o pessoal tá entrando aí, então eu vou... Realmente, nós somos britânicos, Estela tem razão, a gente é pontual aqui. Gente, a nossa convidada, vou iniciar novamente a apresentação dela aqui. A professora Estela Tanuri foi minha professora de graduação, né? É advogada, é mestre em Direito pela UF. Então, assim, é uma pessoa cheia de conteúdo para bater um papo aqui com a gente. E vamos conversar sobre o que a gente vem tratando nessa série de lives, que é o direito contextualizado no momento pandêmico, né? Estela, eu vou aceitá-la aqui já, para a gente começar a conversar. Estamos aguardando a Estela entrar. Oi. Apareço travada para vocês, não sei se vocês já me ouvem. Estamos aguardando a Estela. Aqui para a gente está rodando um pouquinho a sua imagem, Estela. Não sei se você Tá. já nos vê. Eu já vejo vocês, não sei se vocês me ouvem. Te ouço perfeitamente, só não tivemos sem a ainda. imagem ainda. Tá, Joia? Então a gente espera um pouquinho até aparecer normalmente. Isso, continua rodando aqui um pouquinho. Vamos ver. É que vai pedir. É melhor a gente repetir o procedimento. Professora Tá, Joia. Flávia, obrigado pela Flávia. presença. Vamos repetir o procedimento, porque aqui realmente a tela está preta. Vamos começar. Tô. Vamos lá. Bom, convidei a Estela de novo aqui, estamos te aguardando, Estela. Agora sim. Agora foi. Agora tivemos. Tudo bem? Tudo bem. Apesar que vemos, mas está travado ainda, viu? Antes aparecia a minha imagem travada e eu me escutava no som de vocês. Mas agora eu realmente me vejo em movimento e vejo vocês, escuto vocês normalmente. Não sei como é que tá por aí. A gente te ouve e vê a sua imagem travada. Entendi. Bom, Não sei.
parece que já está normal para as pessoas. Não sei. Tá normal para vocês, gente? Se alguém puder nos dar um feedback aí. Se eu e Letícia estamos nos mexendo e a Estela não, digite 1. Se a Estela estiver se mexendo, nós não, digite 2. Se tiver tudo preto, digite 3. Bom, parece que estamos todos travados agora pela resposta que recebemos aqui. O som tá ok e a imagem tá travada, é isso? E agora eu tô vendo vocês um pouco travados também. Cecília digitou 1, deu certo. Nós estamos nos mexendo. Talvez o que a gente fez diferente dessa vez é que você adicionou a Estela Sim. sem ela pedir. Eu fazer com isso. ela. Vamos desfazer, mas uma última tentativa nisso, se for o caso, a gente faz travado mesmo. Mas tenho paciência. eu vou tirar, então, aí você pede, tá, Estela? Pede autorização, a gente Tá, autoriza aqui. Tá, vou fechar aqui. Aguardando. Parece que o som estava certinho mesmo, né? E agora? Ela se movimente. Ainda travada. Mas as pessoas aqui estão todas falando que o som tá ótimo. Aí, bom, a gente quiser, vai começar, uma hora eu apareço. A sua imagem está travada realmente para nós aqui. Eu não sei se ao longo pode ser que melhore. Eu realmente não sei, não entendi o que está acontecendo com o Instagram ainda. Igual, né, Cissa? Não, dá para ir fazendo, fica a critério realmente. Continuamos então? Continuamos. Daqui a pouco o tempo passa e a gente não conversa. Isso aí. Então vamos lá, vamos bater um papo sobre tutela coletiva, né? No meio dessa questão pandêmica. Estela, a gente tem aí, né, sobre tutela coletiva, que é aquela coisa que parece que é um pouquinho mais distante daquilo que a gente pratica diariamente, né? Na verdade, a gente acha, né? Até estávamos conversando agora. Acho que muita gente até mandou mensagem para a gente, nossa, mas um tema tão distante como a gente vivendo uma crise, uma pandemia, né? E o direito à saúde é o maior exemplo de direito difuso que está dentro dessa área, com diversos desdobramentos políticos, onde também há uma série de possibilidades dentro de instrumentos de tutela coletiva, né? Então, na verdade, acho que a gente nunca viveu um momento tão propício. As pessoas é que talvez não tenham essa noção. E daí a importância até da gente explicar, né, para alguns que estão aqui exatamente o que é isso que nós vamos falar hoje. E ninguém melhor que a doutora Estela. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite. É sempre uma alegria estar com vocês, é sempre um prazer conversar com vocês dois. E falar de tutela coletiva, que é um pouco minha cachaça, que não é o meu tema prioritário de pesquisa, mas que, em virtude até das atividades com a disciplina de processo coletivo em Valença, virou de alguma maneira, tudo vira tutela coletiva, né? A gente tende a não oferecer a ela o espaço que ela tem, mas quando você vai olhar um pouco mais a fundo, questões repetitivas, questões complexas, no fundo, tudo poderia ser tratado pela via da tutela coletiva. Acho que o tema parece distanciado para as pessoas porque a própria abordagem de estudo do processo, né, é sempre uma abordagem muito individualizada. A gente sempre pensa, né, no processo como nessa lógica de devedor-credor, né? Mas a gente vive uma sociedade muito mais complexa que aquela que
que a gente vivia, né, lá quando o processo individual foi pensado no direito romano, e, por hora, ele para de dar conta de determinadas situações. Porque, para a lógica de quem está dentro do direito, né, existem circunstâncias em que você não conseguiria montar esse litisconsórcio infinito de pessoas, né, atingidas por um determinado dano coletivo. Então, Paulo pensou em situações de saúde, né? A gente vive, né, um ordenamento que tem um sistema único de saúde e que supostamente todos nós, né, toda a população brasileira é usuária desse sistema, em maior ou menor medida. Então, que litisconsórcio é esse, né, que tem a população inteira do país descrita, né, como autora dessa demanda? Então, aqui a gente já tem um exemplo muito claro do porquê isso nunca vai funcionar na lógica do processo individual. Então, o movimento dos últimos 60, 70 anos dentro do processo, né, que começa ali, né, com o projeto Florença, lá do Capelletti, e todo mundo que já teve PGP, né, conhece, que é uma tentativa de fazer um mapeamento dos defeitos do sistema judiciário em todo mundo, chega em denominador comum, né? Em diversos lugares do mundo o problema é o mesmo, falta acesso para questões coletivas. E aí, né, os sistemas judiciários e os sistemas legais, no nosso caso, que somos civil law, né, somos um direito amparado na construção legal, de tentar regular esse processo coletivo. Então, no Brasil, a gente tem alguns sistemas, né, algumas ferramentas de processo coletivo que são desenhadas a partir da ação popular e elas vêm se desenvolvendo e ganham muito mais fôlego depois da Constituição de 88 e mais ainda depois do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Parece antigo, mas não é, porque a gente ainda não sabe usar o nosso microsistema de tutela coletiva, porque ele é desenhado, né, de um jeito que a interação entre essas normas é uma interação muito diferente daquela típica interação interpretativa, né, de hierarquia básica ali, que o operador do direito está acostumado a utilizar, e o que a gente vê, né, é um problema de vácuo de utilização. A gente poderia se utilizar muito mais de tutela coletiva e talvez criar uma situação em que o judiciário não fosse assoberbado da forma como está hoje. A gente teria menos demandas repetitivas e mais demandas molécula, né? A gente fala na tutela coletiva em demandas atomizadas, que são as demandas individuais, naquela ideia do átomo da química mesmo. E demandas moleculares, né? Que são reuniões mais complexas do que a mera junção de vários átomos, mas um tratamento coletivo da questão que impede decisões contraditórias e impede também uma situação de insegurança jurídica. Enfim, tutela coletiva acaba estando em tudo por conta disso. Estela, quando a gente começou a conversar sobre esse tema, você mencionou aí, por exemplo, agora a Constituição, né, de 88 e o CDC, que inclusive é o diploma que explica lá direitinho, diz quem são os legitimados e tal. Mas, e o CPC? Eu lembro que você comentou comigo que... a lei de improbidade também, até fazer uma parte. Também. Nossa, lei de improbidade, não, desculpa, a lei de ação civil pública, né? Ela também acaba... As duas, né? O papel do CPC novo, né, o de 2015, ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. E Paulo falou tanto em lei de improbidade quanto lei de ação civil pública. As duas são essenciais para pensar, inclusive, danos que podem estar acontecendo agora. Quanto à questão do CPC, a gente tinha um CPC de 73, né, que era pensado numa lógica muito individual e que era francamente inadequado para questões coletivas.
existe no Brasil, durante a década de 90, uma tentativa muito forte de tentar criar um código de processo coletivo, capitaneado pela professorada Pellegrini Grinover, e existe um projeto carioca e um projeto paulista. Os dois projetos são engavetados em algum momento, e o grande problema, né, e era a grande ansiedade do pessoal da tutela coletiva, era entender como o CPC ia tratar a tutela coletiva, né, na promulgação de 2015. Qual foi o problema, né? Tivemos um grande silêncio sobre a tutela coletiva no Código de 2015, mas esse grande silêncio é acompanhado de uma interação mais inteligente do CPC com as normas que já existiam para a tutela coletiva, né? A Lei de Ação Civil Pública, o CDC, a Lei de Ação Popular, a própria Lei de Improbidade Administrativa, o ECA também tem dispositivos que se prestam para a tutela coletiva, assim como o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto da Cidade também, a gente tem uma interação mais inteligente entre essas normas. Mas podia ter sido melhor, sem dúvida. E muitos autores, e aí eu até, era algo que eu queria conversar com vocês também, existe um descrédito muito forte em termos práticos, né? Não na doutrina, mas em termos práticos, existe um descrédito muito forte da tutela coletiva nesse momento pré-pandemia, porque com a elaboração no novo CPC de um tratamento de questões repetitivas, né, com IRDR, né, para quem não conhece, o incidente de resolução de demandas repetitivas, e outros mecanismos como recursos repetitivos, etc., cria-se um certo esvaziamento da tutela coletiva para direitos individuais homogêneos, que são aqueles construídos com base em origem comum. Então, se pensa doutrinariamente, em menor medida, mas em termos práticos, em grande medida, que a tutela coletiva ficou um pouco esvaziada. E aí, somado esse descrédito e esse silêncio do CPC com o questionamento da constitucionalidade, do dispositivo da Lei de Ação Civil Pública, que tenta limitar a coisa julgada a um limite territorial, vive-se um certo afastamento da prática da tutela coletiva. Não, a gente consegue resolver questões de outras formas, a gente consegue resolver pela via das ferramentas de tratamento repetitivo que o CPC oferece. E talvez isso não seja o melhor caminho, mas era o momento que a gente vivia pré-pandemia. O interessante até é que no Brasil, o que a gente vê, e inclusive agora nesse momento de pandemia, é uma outra alternativa pretendida, que eu particularmente, a mim não agrada, e até a legislativa. O que a gente vê é uma enxurrada de projeto de lei tentando regular tudo que poderia ser definido, primeiramente a via primária, que seria realmente a da tutela coletiva, ou se não até as demandas repetitivas. Você vê o parlamento querendo definir absolutamente tudo por meio de lei. E é um pouco complicado isso, né? Porque acaba jogando muita coisa que se parece, mas não é igual, no mesmo balaio. Então, uma série de assuntos que são afetos à tutela coletiva, possíveis ações coletivas, eles tentam uniformizar isso através de leis, e é um movimento um pouco perigoso, né? Sim, eu brinco que no Brasil a gente vive euforia legislativa, né? Existe uma vontade muito louca de legislar tudo, e no final, né, o que precisa ser legislado não passa por ali. E aí você precisa fazer mandado de injunção. Então, assim, existe uma euforia seletiva, inclusive, né, nessa necessidade de legislar o tempo todo. Então, eu sinto um pouco isso em relação à tutela coletiva, né? Ela era um pouco patinho feio do processo antes da pandemia começar, mas agora a gente tem duas faces da mesma moeda, né? Existe o surgimento de uma série de lesões jurídicas coletivas que, se a gente, ainda na pandemia ou no pós-pandemia, tenta encaminhá-las
para uma situação de tutela repetitiva, né, tentar usar mecanismos de repetição para tratá-las, talvez a gente tenha um problema de representatividade, porque a própria ideia, né, do IRDR, quando suspende os casos, escolhe, né, o seu caso piloto, enfim, a gente tem uma situação em que essa representatividade em termos de espaço de fala dos interessados é muito curta. Então, assim, você tem uma possibilidade de aumento do tempo de sustentação oral no tribunal, mas ainda assim, você está falando de meia hora para processos do Brasil inteiro. Então, perde-se em complexidade da discussão e perde-se também na formulação de uma tese jurídica mais relevante, mais completa e que dê conta, né, de mais situações de insegurança jurídica que podem surgir. Então, eu vejo esse risco no incidente de resolução de demandas repetitivas, especialmente para situações surgidas nesse momento de pandemia. Porque a gente está num cenário tão dinâmico, né, que em 15 dias as coisas mudam. Eu acho que é por isso que eu tenho ficado tão quieta no período de pandemia. Eu dou aula, faço um webinar ou outro que não se refira à pandemia. De vez em quando alguém me cutuca, né? Hoje vocês me cutucaram, daqui uns dias a gente está no simpósio falando de pandemia de novo, mas se eu puder não falar de pandemia, eu não falo. Porque em 15 dias muda tudo. Tudo. O direito anda mudando tanto quanto as orientações a respeito do vírus, né? A gente está caminhando juntinho. É tanta portaria, medida provisória, projeto de lei, que tá difícil acompanhar. Realmente vai ser complexo. Demais. Eu boto a mão pro céu que eu não mexo com direito do trabalho. Porque nossa, todo dia tem uma coisa. Todo dia, não é à toa que a professora Poliana, a professora Carolins, que a partir de amanhã vão estar aí até também ministrando algumas aulas a respeito disso para ajudar a organizar um grupo de estudos específico, porque... Inclusive, depois a gente até coloca aqui no perfil para quem quiser acompanhar elas, vale a pena. Mas, é ótimo. Mas, professora, a senhora falou agora da representatividade, que talvez seja, se não a palavra-chave, uma das grandes palavras-chave quando se fala em tutela coletiva. E quando a gente pensa no legitimado, sempre que é quem vai vai representar os demais, a primeira figura que vem à cabeça, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público, inclusive por meio das promotorias de tutela coletiva, e depois a questão das associações. Acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é o que esse momento pode trazer de novo, né, mudar na forma que a gente encara essas associações, não é? É interessante pensar nisso, porque interessante, inclusive, porque as pessoas, quando estudam tutela coletiva, tendem a deixar as associações um pouco de lado, porque parece um pouco amador, né? Eles não vão ter representatividade jurídica, né? Existe uma chance muito forte de hipossuficiência de representação jurídica de associações em processos coletivos, e isso cria, né, um vácuo de contraditório no processo coletivo. Então, tende-se a direcionar a legitimidade ativa para situações referentes ao MP e à Defensoria. Se vocês escutarem sons estranhos no fundo, é porque eu estou em casa, né? E Três Rios tem uma coisa incrível que é o carro de som. E aí agora está passando carro de alguma coisa. Então toda hora tem um carro de alguma coisa. O carro do ovo, o carro da funerária, o carro de qualquer coisa do tipo. Eles passam super aqui compreensível. o tempo todo. Enfim, então, o que a gente tende a imaginar de associações são associações relacionadas a classes profissionais e associações relacionadas a questões localizadas, né? Associação de moradores ou Câmara de Dirigentes Lojistas. Esse tipo de associação é o que a gente conhecia no pré-pandemia. A tendência de surgimento que tem se visualizado agora é a de associações que alguns autores têm chamado de associações ad hoc,
né, que são associações criadas diante de problemas práticos. É muito perceptível isso em situação referente a lojista de shopping, né, que eles talvez não tivessem uma organização jurídica muito bem estruturada, mas isso passe a acontecer diante de situações de abuso contratual, e aí eles se reúnam como pequenas coletividades que são, né? A gente tem aqui uma situação de direito coletivo estrito sensu, existe uma relação jurídica de todos eles com a parte contrária. É possível imaginar isso, inclusive, talvez vocês tenham visto essa semana, eu estava pensando nisso, assim, uns minutinhos antes de entrar. Existe um projeto que começou no Twitter e tudo, que se chama Sleeping Giants. A gente tem... Ele é um projeto americano, mas começa a acontecer no Brasil, e o objetivo dos caras é observar, né, quem financia fake news. Fake news é, assim, o dano difuso por excelência, porque a gente não sabe a extensão desse dano. E potencialmente todos nós estamos atingidos por ela. Então, sim, o objetivo dos caras é cutucar todo mundo que coloca AdSense, né, que surge publicidade em sites que veiculam fake news, até todos esses caras retirarem e, consequentemente, aquele site perder, né, o patrocínio Google, né, o espaço para patrocínio Google. Então, isso ainda é muito incipiente, né? A associação no Brasil não tem nem 15 dias, por isso que eu estava falando que a gente vive um momento meio alta velocidade, mas existe aqui também um potencial de surgimento de uma associação relacionada à lesão do direito coletivo. Então, isso é possível que surja algo nesse sentido também. O problema com associações é que hoje, né, a gente tem entendimentos dos tribunais superiores que não são tão favoráveis assim à sua viabilidade prática, ainda que a gente tenha, né, a lei de ação civil pública fala em anterioridade de formação, e aí ela teria que ter 1 ano de formação, e pertinência temática com o tema discutido. A pertinência temática é fácil de resolver. A anterioridade de formação costuma ser dispensada pelos tribunais quando a relevância da discussão é bastante evidente. Mas a gente tem 2 problemas, um no STF e um no STJ. O do STF fala de tentar restringir o benefício de decisões coletivas em associações para os associados, e aí quem não é associado não teria o benefício, e o STJ fala numa tentativa de identificação de cada associado, o que, na prática, inviabiliza completamente a atuação da associação e transforma aquilo num big litisconsórcio. Né? Exatamente. Qual é a diferença prática? Normal, né? Um litisconsórcio de alguns milhares de pessoas. Talvez. Então, o entendimento dos tribunais talvez enforque associações, mas existe uma tendência, e talvez essa tendência seja notada pelos tribunais e afastada, né, afastados esses entendimentos mais restritivos da sua formação, talvez associações apareçam como o grande player do processo coletivo no pós-pandemia. Agora ainda é muito cedo para dizer, mas é possível que eles sejam um grande player. Um grande problema do momento de pandemia é que alguns autores têm falado em, talvez, o Arenhart e o Mitidiero têm falado muito nisso. E é o momento de observar, não é o momento de litigar, porque as coisas ainda estão em transformação muito intensa e que talvez litigar coletivamente nesse momento geraria uma paralisação muito caótica do sistema. Eu não sei se eu concordo. Essa fala me incomoda um pouco. Que talvez o dano seja maior se a gente fica quieto
do que se a gente tem essa chamada paralisação caótica, né? Mas é algo que é totalmente casuístico. Professor, eu vou pedir só licença, porque eu imagino que eu vi aqui algumas pessoas que entraram que não são nem da área do direito. Eu vou tentar só em 2 minutinhos fazer um apanhado do que a gente falou até agora e usando esse exemplo prático, que eu acho que é bem palpável, que é o dos lojistas de shopping center, que eu acho que vai ficar bem mais fácil, mais palpável para as pessoas. O que a doutora Estela comentou até aqui, nessa live, vamos nos ater a esse exemplo. Uma série de lojistas de um shopping center que precisem negociar esse contrato com o dono do shopping, afinal de contas eles não estão podendo trabalhar, e qual seria, até para a nossa cultura de litígio, qual seria a via maior? Ações individuais. Então seria cada lojista, ou uns a uns, mas em geral na nossa cultura é cada lojista ingressar com uma ação para tentar ir conseguindo e pleiteando esse desconto pela via judicial. Para evitar, para tentar dar um pouquinho de segurança jurídica dentro disso, existe o incidente de resolução por demandas repetitivas, que foi citado pela doutora Estela, que o judiciário nada mais faz do que pega um caso como paradigma e tenta aplicar o que foi aplicado nesse caso aos casos semelhantes. Isso pode ajudar? Pode, mas talvez não seja a solução ainda. Então, o que exatamente a gente está trazendo aqui na live? Existem ferramentas que são pouco utilizadas aqui no direito brasileiro, que são realmente as ações coletivas. Então, no caso, no exemplo prático, e trazendo agora para o debate o que foi dito agora pela doutora, poderia-se, a gente está falando até da criação de uma associação, muito embora haja uma previsão, um requisito legal de anterioridade, ou seja, que a associação já funcione 1 ano antes, mas isso tem sido mitigado pelos tribunais, você provando a pertinência temática, provando essa necessidade, você consegue, o judiciário tem aceitado, e aí uma associação vai litigar com o shopping. Aí, qual foi agora a crítica que foi feita nesse sentido? Há quem queira, há juízes que entendem, o STF entende que os efeitos daquele litígio vão ficar adstritos na verdade, a quem litigou, que são aqueles associados com aquele sujeito passivo, com aquele réu. E muitas vezes isso não basta, muitas vezes isso poderia ser uma ferramenta para você resolver uma série de outros problemas de uma série de outros lojistas que estão enfrentando uma situação idêntica. Então, porque desculpa até eu estar fazendo isso, doutora, porque o pessoal está falando, não estou entendendo alguma coisa, porque tem gente que não é do direito. Então, tentei fazer aqui o apanhado e agora voltamos. Desculpa mais uma vez. Sem problema. E mesmo quem né? Essa área do direito é onde a gente pega o processo civil do jeito que a gente conhece e fala que nada funciona, né? Nada é do jeito clássico. Então, é bom. Às vezes eu sou meio acelerada demais. É o caso de voltar um pouco e retomar. Mas, de fato, Paulo, isso é relevante no sentido de pensar associações formadas a partir de conflitos que possam acontecer. E enquanto você falava, eu fiquei pensando, talvez, a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. Sabe-se lá se o requisito da anterioridade de constituição de um ano vai ficar preenchido. Exatamente. Então, a gente tem uma preocupação prática nisso. Agora, outra questão que aparece, e talvez ela resuma muito bem aquilo que a gente tem discutido até aqui, é que a gente fala tanto, né, nos profissionais de saúde, no protagonismo desses profissionais de saúde no momento de pandemia. Talvez a gente ainda não tenha se dado conta que quando, né, a onda passa, o protagonismo também, o pêndulo vira. Ele sai do profissional de saúde e vai para o operador do direito. Porque aí, quando passa o conflito, pandemia em si, a gente começa a parar e refletir mais detidamente sobre os conflitos jurídicos que estão acontecendo. E que, por vezes, a gente ainda não se deu conta sequer
de que aquilo é um conflito jurídico, porque nesse momento é natural que as coisas não sejam naturais, né? E a gente reflete menos do que deveria. Então, é um momento de pensar nesse protagonismo de operadores do direito e se preparar também para esse momento de intensificação das nossas atividades. Com Bem, certeza. eu acho que o pior cenário pós-pandemia é o de loteria judiciária. Então, de novo, puxando sardinha para a tutela coletiva, talvez ela seja o instrumento mais apto a reduzir esse sentimento de loteria, né? E trazer uma tentativa de estabilidade e de segurança jurídica para o tratamento de teses que podem aparecer. Outra coisa que a gente pode discutir também, enquanto questões de demanda coletiva, para o momento durante a pandemia e para o momento posterior também, é a questão dos processos estruturais. Para quem não conhece processos estruturais, eles são processos coletivos que têm uma finalidade específica, que é o de tratar sobre uma determinada política pública. Então, diante de um Estado que se omite em determinadas situações, a gente tem uma via de ativismo judicial, e muita gente critica isso, e é esse o caminho coletivo de efetivação de uma política pública. Eles podem acontecer em demandas menores. Muita gente tem falado dos processos de, eventualmente, Mariana e Brumadinho como processos estruturais no que se refere às comunidades afetadas diretamente, né? Quando a gente pensa, é interessante que a Natália acaba de entrar enquanto a gente fala de processos estruturais, e o TCC dela foi sobre isso. A gente tinha, né, em Mariana, todas as situações referentes a remanejamento das pessoas e as questões referentes à moradia como um grande processo estrutural, em que você tenta estabelecer uma política pública de moradia para todo mundo que havia sido, né, afetado e perdido suas casas, para que fosse construído um novo vilarejo, né, um novo Bento Rodrigues. E, enfim, hoje, eu não sei em que ponto estão as coisas agora, Natália, não sei em que ponto estão as coisas agora, mas a tentativa era de organizar um povoado semelhante, inclusive, na descrição urbanística, né, do arruamento, da localização dos terrenos, ao que eles tinham anteriormente. Meus vizinhos são os mesmos vizinhos, etc. E a complexidade de uma política pública desse tipo demanda instrumentos processuais específicos. E talvez a gente tenha isso também, né, nesse momento de pandemia. Não sabemos. Sim. Estela, e você tinha conversado, né? A gente tinha conversado sobre alguns exemplos, né? Assim, bastante aplicáveis nesse momento. A gente já mencionou a questão do shopping, né? Que parece que hoje saiu uma decisão que em São Paulo os shoppings vão abrir, né? Estão voltando. Mas a gente tem decisão aí de todo tipo, né? Tem juiz dando 30% de desconto para os lojistas no aluguel, tem juiz dando 70%, mas você tinha outros exemplos também interessantes para a gente contextualizar e trazer a tutela coletiva para mais próximo da nossa realidade, né? Então, pode ficar à vontade para exemplificar para a gente. Bom, eu acho que, numa linha do tempo, o primeiro exemplo de tutela coletiva que surgiu durante a pandemia foi o tratamento oferecido às pessoas que estavam em navios quando a quarentena começou. Então, a gente tem aqui uma situação de direito coletivo estrito sensu. Todas essas pessoas têm uma relação jurídica com as empresas que haviam contratado para transporte ou para turismo, e quando retidas nos portos por aí, a gente tem aqui uma situação de surgimento de um conflito coletivo, porque nem todas essas pessoas receberam alimentação adequada, nem todas as pessoas receberam o tratamento adequado
em termos médicos mesmo, de testagem, né, e de isolamento adequado. A gente tem algumas situações, há relatos, né, de alguns navios que, por conta do sistema de ventilação não ter sido tratado adequadamente, houve contaminação em massa por Covid dentro desses navios. A própria situação, e aí a gente vai até um pouco para o direito coletivo do trabalho, né, a situação de pessoal que trabalha como estivador, ou o pessoal que trabalha com logística em navios desse tipo. Também a gente tem conflitos coletivos que podem surgir desse tipo de situação. A gente falou da situação de locação de shopping center, né? Letícia mencionou que alguns shoppings alguns estados, né, como São Paulo, já estão pensando em abrir, mas a gente tem outras possibilidades nessa situação de locação de shopping center, que é a de alguns shoppings, tem algumas redes de shopping, né, têm organizado para que os aluguéis fiquem suspensos durante um período e sejam retomados em algum momento. Mas talvez essa retomada aconteça de forma abusiva, né, cobrando 2, 3 aluguéis num mês só. Não se sabe, porque é claro que o shopping não vai dar de presente para os lojistas os aluguéis, né, como um ato de solidariedade entre os meses de abril e julho. Ele vai cobrar isso depois. Eles estão cobrando taxas condominiais normalmente. E isso pode ocasionar, né, algumas situações de abuso, e imaginar esses lojistas congregados numa demanda coletiva é algo perfeitamente factível. Outra coisa que surge é a situação de companhia aérea. Muita gente teve questões referentes à remarcação de voos, antecipação de voos. Muita gente teve problema com conexões, né? Precisava voltar para o Brasil e ficou agarrado na conexão pelo caminho, porque por vezes surge a suspensão da possibilidade de viajar, mas o tratamento dessa conexão é um tratamento inadequado e a companhia aérea, né, não destina um tratamento humano, né, para essas pessoas, e isso também pode ocasionar questões coletivas. Existe a necessidade de fixação de teses previsíveis que contemplem casos desse tipo. A gente tem a situação de seguros de vida. Eles Isso são... que eu estava pensando. Tanto seguro de vida como seguro de saúde, né? Acho que os dois... Sim. E tem, inclusive, a Defensoria Pública de alguns estados atuando firmemente aí, principalmente em seguro de saúde, né? Você vê a ação da Ação Civil Pública da Defensoria de São Paulo, do Rio Grande do Norte, bem interessantes as ações. Sim, a situação dos seguros de vida tende a se pacificar. Existiu um posicionamento um pouco fechado do Instituto Brasileiro de Resseguros, no sentido de não realizar a cobertura de casos de óbito relacionados à Covid. E aí não existia nos contratos nada que permitisse esse tipo de interpretação. E essa semana, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira, passou um PL no Senado falando sobre a impossibilidade de fazer isso. Agora foi para a Câmara, talvez seja discutido em termos legislativos e pare por aí. Até para quem quiser depois acompanhar, o projeto de lei número 2113 de 2020. Bom, a autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Isso. Mas existe também a possibilidade de pactuações abusivas daqui para frente, porque algumas companhias de seguro já têm falado que não realizam cobertura de eventos pandêmicos. O pior do pensamento de companhia de seguro é sempre um negócio que apavora, né? Porque eles já consideram que vão ser vários. Eu já me dava por satisfeita com esse mesmo, mas enfim. Eles já consideram que os próximos eventos pandêmicos não ficam cobertos em seguro de vida. E talvez essa seja uma cláusula abusiva. E dá para imaginar uma congregação numa ação coletiva a esse respeito. A gente tem situações referentes a questões
dos setores de turismo e dos setores de eventos, né? Todo mundo que comprou pacote de viagem, precisou remarcar, cancelar ou algo do tipo. E o pessoal do setor de eventos, né? Eu, pelo menos, tinha uns 5 casamentos para esse ano, nenhum deles mais vai acontecer agora, todos eles foram adiados. E aí, com isso, né, o arranjo desse setor, tanto para o consumidor final, quanto a relação entre fornecedores, pode acontecer a necessidade de fixação de uma tese jurídica única, como configurada como um direito individual homogêneo. E aí uma questão complicada que também pode surgir é a situação sobre o uso de dados. A gente teve em São Paulo, né, a utilização de dados de deslocamento de aparelho celular para calcular a taxa de isolamento da população. E não sei vocês, mas eu nunca anuí com isso. Então, a gente tem sempre a sensação... Pois é. Se a gente leu os termos e condições, talvez não esteja por lá. E a gente tem a sensação de que usa serviços gratuitos e internet, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente, quando opta por usar um serviço gratuito, na verdade a gente está vendendo os nossos dados pessoais. E quais são as consequências disso, né? Então, tanto o estado de São Paulo quanto o estado de Pernambuco, até onde eu acompanhei, também se utilizou, né, de dados de deslocamento de celulares para tentar observar taxas de isolamento. E quais são as consequências dessa privação sobre o uso dos seus próprios dados? Então, essa também é uma questão coletiva. Além desses 2 estados, né, que você mencionou, Pernambuco e São Paulo, que eu tenho referência aqui, o Pará, né, e assim, tudo na esteira de outros países, né, muitos países se valeram também disso, e a justificativa, né, que se veiculou muito na imprensa, é que só ia se utilizar, não era uma coisa assim invasiva, era só para ver o número a questão mesmo da aglomeração, quantos celulares estavam ligados naquele mesmo perímetro, mas ainda assim... Mas a verdade é que nós temos, aí desculpa até interromper, nós temos um exemplo na China, muito embora a China tenha uma cultura completamente diferente da nossa nesse sentido de individualização, né? Mas na China você tem sistemas que informam quem contraiu o Covid, aonde essa pessoa está. Então, e é justamente a ideia desse sistema é que os vizinhos saibam que a pessoa está doente e possam evitar. Agora, olha o risco que está nisso, olha a possível segregação, olha a invasão da liberdade individual que está acontecendo. Então é algo que estamos numa pandemia, sim, temos que nos preocupar, sim, temos que colocar o coletivo acima, sim, mas a que preço? Então é algo que nesse ponto é necessário realmente que haja alguma provocação judiciária para se impedir certos abusos, né? Renner apareceu aqui, o Renner. Comentando da Coreia do Sul também. Eu acompanhei, e aí isso também pode gerar a necessidade de fixação de tese jurídica, algumas localidades menores. Valença tem uma intensa curiosidade sobre isso, né? Aumentam o número de casos e as pessoas começam a tentar investigar no maior estilo Sherlock Holmes quem é o infectado da vez. E algumas cidades tiveram dados da vigilância epidemiológica que foram vazados, porque dados de Secretaria de Saúde mapeiam o mapa da cidade mesmo e fixam ali, né, em que bairro, em que rua, em que quadra estão os casos. E aí algumas cidades tiveram vazamentos a respeito dessas informações. E aí aconteceu uma pequena caça às bruxas de determinado quarteirão da cidade. Tipo, aqui tem 3 casos. Vamos segurar para ninguém sair daqui. Não vai lá entregar pizza, sabe? E isso também tem consequências relacionadas a direitos individuais homogêneos e que pode ocasionar ali um problema seríssimo, né, de restrição de liberdade
para pessoas que não estão infectadas e que, né, poderiam sair para realizar atividades essenciais, né, ir ao mercado, ir ao banco, e ficam impedidas de fazê-lo por conta dessa... E aí, dado pessoal, né, houve caso suspeito no prédio onde eu moro. No começo, foi assim, um pandemônio dos vizinhos tentando descobrir qual era o apartamento. Foi um negócio assim, vão lacrar o apartamento da pessoa. Como? As pessoas, existe, né, uma tendência que é do ser humano, né, de tentar se proteger a qualquer preço. E isso pode ocasionar uma lesão de direito coletivo e talvez a pessoa não consiga prever. E essa caça às bruxas dos infectados vai bem por aí. Último exemplo que eu havia pensado são questões relacionadas ao poder público. E aí, né, de posturas seja de desinformação, seja de tratamento errôneo, seja de não fornecimento de EPI para profissional de saúde, tudo isso de alguma maneira se encaixa, né, em danos coletivos relacionados a direitos difusos. A gente não sabe a extensão do problema, né? Todo mundo potencialmente pode ter sido afetado por alguma medida desse tipo. O problema que a gente visualiza, né, quando olha para esse tipo de situação é que a lei de introdução às normas do direito brasileiro restringe a responsabilidade de agentes públicos ao dolo e ao erro grosseiro. O erro grosseiro esteve em pauta aí nos últimos dias e o que raios é erro grosseiro nesse cenário em que toda semana as coisas mudam, né? É algo a se discutir, acho que dava uma live inteirinha só sobre erro grosseiro. Só sobre isso. Realmente, essa medida provisória, até a primeira dúvida que eu tive já é do que ele estava falando. Está falando de uma improbidade administrativa, está falando... Porque não está preciso nem o alcance disso. Você pode usar isso para defender, inclusive, uma ação regressiva do Estado para responsabilizar um agente público por ter... Então, a coisa é completamente aberta. Inclusive, nesse caso, seria inconstitucional, né? Porque a Constituição está lá claramente falando que, em caso de culpa, cabe a regressão. Agora, não basta a culpa, tem que ser um erro grosseiro. Foi realmente uma medida provisória complicada. Sim, e assim, é muito difícil pensar no que seria um comportamento relacionado a erro grosseiro quando você tem um cenário em que as orientações mudam numa velocidade estrondosa, né? Existe questionamento sobre abre-se o comércio, não se abre, ou, na verdade, o que se deveria ter sido feito, né, para supermercado, ao invés de restringir o acesso, aumentar o horário para que o fluxo de pessoas fosse menor. A gente não tem resposta certa para uma série de coisas. Então, aquela ânsia legislativa que a gente estava comentando, né, de pontualizar tudo, de tratar sobre tudo, quando na verdade, primeiro, às vezes a gente já até tem meios legais de tratar sobre a questão. As revisões contratuais, por exemplo, são um exemplo disso, né? A gente já tem no ordenamento meios de se rever os contratos por força maior, por exemplo. E ainda assim a gente vive uma enxurrada legislativa, né? E aí vai gerando esse monte de dúvidas e questionamentos. E aí hoje é uma coisa, amanhã o cenário já mudou. E aí realmente onde vai vir talvez a atuação gigantesca do operador do direito no pós-pandemia, né? Com certeza. Eu acho que tem muita coisa que ainda pode surgir, né, talvez a nossa conversa, se acontecesse daqui a 2 semanas, seria completamente diferente da de hoje, nesse momento de pensar nesse exercício futurológico do que poderia surgir como dano coletivo. A gente tem uma previsibilidade de modificações muito intensas, né? Talvez pensar em reações a medidas de flexibilização de funcionamento de comércio, esses comerciantes organizados num CDL, talvez passem por situações de dano coletivo. Porque
não querem abrir, são obrigados a abrir, ou porque, né, veem sua atividade inviabilizada, pessoal do setor de bares e restaurantes, por exemplo. Se consideram inviável um sistema diferente, né, do sistema de entrega, porque espaçamento entre mesas, enfim, tudo isso ainda é muito incipiente. Talvez para essas situações valha o conselho do Arenhart de esperar a pandemia passar para depois discutir o jurídico. Estabilizar. Mas, para entender o que de fato foi o conflito e o que era só desinformação momentânea, né? Mas as coisas estão acontecendo de maneira bastante imprevista. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Bem, acho que a gente já tem quase 1 hora de conversa aqui, né? Exatamente. Vai acabar já já. Professor, eu tinha comentado do seguro de saúde, só para eu não trazer a informação pela metade, e até aproveitando a presença do professor Renner, porque nesse caso é justamente defensoria pública, né? São 2 ações civis públicas que já ganharam notoriedade, né? E que realmente tiveram como autor a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte e de São Paulo. A do Rio Grande do Norte é de agora, o pedido é do dia 5, tem pouco tempo, eu não sei nem em que pé que está, mas no sentido de tentar garantir a manutenção dos planos de seguro de saúde para os inadimplentes, porque aí, na verdade, é misturando um pouco a questão da saúde com a questão contratual, consumerista, né? Eles, ao que tudo indica, estão sugerindo uma grande revisão contratual para permitir que a pessoa continue amparada nesse momento, ainda que as condições não lhe sejam favoráveis para conseguir pagar. E uma outra da defensoria aqui do lado, né, do estado de São Paulo, que foi, na verdade, contra 6 companhias de seguro que tem a ver com a carência, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu pensei em companhia de seguro de saúde, foi isso, né? Carência, como é que eles vão fazer? E em sede de liminar foi decidido pelo bom senso, realmente, né? É urgente, né? Uma pessoa contaminada com Covid é um caso urgente e, portanto, atrai, isso está até simulado lá no TJ de São Paulo, tudo, atrai essa possibilidade, né? Essa mitigação da carência. Mas isso fica bem palpável. Se não é a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte e de São Paulo, ou que fosse o Ministério Público, ou que fosse uma associação, imagina o caos que seria para as pessoas procurarem isso individualmente em ações em que tem que ser rápido, porque a pessoa teriam autores que já estariam contaminados. Ela, não, eu estou aqui no 2º dia de Covid, eu preciso que até o 4º dia eu consiga ser internado. É complicadíssimo, né? Outra coisa que surgiu sobre o seguro de saúde também, e que eu até passou e eu esqueci de mencionar, foi a cobertura do teste. Sim, que algumas pessoas entraram individualmente, né, e depois o entendimento foi simulado, e, se eu não me engano, foi TJ de São Paulo também, não tenho certeza. Foi. Eu acho que está na mesma ação, se eu não me engano. Que é a cobertura do teste, que, enfim, era um teste que não era um teste relevante quando a maioria das pessoas, né, pactuou os seus respectivos seguros de saúde, mas que, enfim, passa a ser relevante e as companhias, né, estavam se recusando a cobrir. Isso cria também uma situação nova e que também pode representar um dano coletivo, porque o grupo de segurados, né, esse grupo de tutelados pelo seguro de saúde, é um direito coletivo estrito sensu. E aí, qual é o teste que cobre? Qual é a necessidade para autorização desse teste? Também é algo a se fixar coletivamente. Sim. Professor, o nosso tempo, que o Instagram ele trava com 1 hora. O nosso tempo aqui já está... Eu não vi nenhuma pergunta, então não sei se... Porque o ideal seria que a gente respondesse, né, algum questionamento, mas eu acho que as pessoas não tiveram dúvidas. O Renner passou ali.
O Renner, que é uma pessoa viajada, cultíssima, já deu a contribuição dele sobre a Coreia pra gente, informou como foi. Agora apareceu o nosso cronômetro aqui, tenho 25 segundos para encerrar. Opa. Então, Estela, a gente quer agradecer muito a sua presença. Cada pessoa que aceita participar da live com a gente, eu fico muito feliz, muito satisfeita mesmo, a gente se sente muito honrado.